Alô amigos, alô você, tudo bem? Estamos dando início a mais um programa SOS Verdade, Reinaldo de Almeida. Na semana passada, falamos sobre a ação cautelar movida no Superior Tribunal Federal contra o presidente, sobre os vandalismos ocorridos na Praça dos Três Poderes, assim como do decreto de intervenção por ele decretado, já adredemente preparado, segundo o autor daquela medida cautelar, antes dos cidadãos terem sequer chegado na Praça dos Três Poderes. Já estava tudo assinado, comprovando-se dessa forma a necessidade de ser instalada essa CPMI com a maior brevidade. Estamos no aguardo das decisões dos presidentes do Tribunal do Senado e da Câmara dos Deputados Federais, antes que surjam mais desgraças. Hoje, dia 4 de abril de 2023, vamos falar sobre os pedidos de impeachment sofridos pelo presidente Lula, já protocolados, conforme se depreende desse vídeo, diretamente da linha de frente da Jovem Pan, para a sua reflexão. A pergunta é, o governo vai arrecadar, mas a doméstica, como dizia o Alborguete, tudo que pinta de novo, pinta no Banco Central do Povo. Bom, agora, falando em coisas muito loucas deste governo, um grupo de 33 deputados, liderados pelo deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, apresentou um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os parlamentares citam como pontos preocupantes a declaração de Lula sobre querer feder Sérgio Moro e também sobre ataques às instituições de combate à corrupção. Os deputados colocam como exemplo desses ataques o fato de o presidente ter afirmado que uma operação da Polícia Federal contra o PCC teria sido uma armação de Moro. O documento entregue à presidência da Câmara dos Deputados acusa Lula de suposto crime de responsabilidade e aponta ingovernabilidade por incapacidade de, abre aspas, aglutinar coesão em torno de um plano nacional no Congresso, fecho aspas. Entre os que assinaram o documento estão os deputados Nicolas Ferreira, Deltan Dallagnol e Bia Kicis. Um beijo para Bia Kicis. A aprovação depende do presidente da Câmara, Arthur Lira. Este já é o 7º pedido de impeachment contra Lula. A maior parte foi motivada por declarações públicas. Bom, eu vejo o seguinte, vou passar para vocês, se digladiarem. Para mim existem 5 pontos na lei de impeachment que o Lula já aparentemente afrontou. Artigo 6º, inciso 2. Ameaçar membro do Congresso. Artigo 8º, inciso 4. Colocar em risco a segurança interna nacional. Artigo 9, inciso... engraçado, né, para eu lembrar. 9, inciso 7. É a quebra de decoro. Depois tem o artigo 10, inciso 12... Eu posso estar errando, tá? Depois eu vou checar aqui que eu estou lembrando de cabeça. Que é a questão de adotar uma medida fiscal, prejudicial, alguma coisa desse tipo aí. Adotar medida fiscal sem a previsão legal, que seja legal. O que aconteceu? O orçamento secreto foi declarado inconstitucional. O orçamento secreto é o R2, tá? Aí ele criou uma coisa que chama R9, que é o orçamento ultra secreto. Ou seja, ele tomou uma medida econômica ilegal. O Supremo acabou de dizer que é inconstitucional. E por último, se não me falha a memória, artigo 13, inciso 14, eu vou conferir aqui, que é desrespeitar a decisão judicial, que foi a questão do orçamento secreto. E vocês acham que vai acontecer alguma coisa? Você acha que o Arthur Lira vai reagir? Como que ele vai reagir a isso? Será que ele vai falar assim, olha, o apoio, não está fácil conseguir apoio para o governo? Aí sempre vem aquele cifrão no olho, assim. Infelizmente, eu acho que nada vai acontecer. Né? A gente sabe
que no Brasil, contanto que eu até perguntei, né? Não Tá na Roda, nosso programa lá de domingo, eu perguntei isso pro Dallagnol, eu perguntei isso pro Nicolás Ferreira. A gente pergunta, tá bom, muito se fala crime de responsabilidade, se fala muito, crime de responsabilidade, quebra de decoro parlamentar, mas alguma coisa pode acontecer? E até eles mesmos dizem, a gente tem que entrar, mas realmente a gente não sabe se vai ser o suficiente para que aconteça. Perfeito. Agora, se não é suficiente, olha só a aula que você deu pra gente agora. Gostou? Professor. Ameaçar membros do Congresso, que você falou? Isso, exato. Ameaçar membros do Congresso. Ele ameaçou. Tá gravado. Ele conseguiu não ter a inteligência para ameaçar de uma forma gravada. Ele falou, só iria estar feliz quando fedesse o Sérgio Moro. Ele colocou em risco a segurança nacional. Quando? Quando ele debocha. Ele debochou da Polícia Federal, que descobriu um plano para matar autoridades públicas. Ele debochou. Então, ele colabora para um risco à segurança nacional. Eu ainda incluo aí o ministro da Justiça dele, que entra dentro de uma comunidade comandada pelo tráfico de drogas, da forma como ele entrou. Para mim também é um risco à segurança nacional, mostrando como ele foi autorizado para entrar ali. Então, eu me limito nesses dois. Se você disse que está aí, que isso já embasa um pedido de impeachment, claro que cabe o pedido de impeachment. O negócio é que a gente sabe que vai haver o pedido de impeachment, mas que nada vai acontecer. Então, o que pode acontecer? Tem como o Lula parar de fazer besteira? Porque a gente está falando de 4 meses de governo. 4 meses. Olha tudo que ele já fez. Olha todos os absurdos que já foram cometidos. Inclusive um desrespeito a autoridades públicas. Então, eu não vejo uma forma do povo ter esperança de que as coisas vão mudar. Porque não vai. A gente sabe que a gente está conversando aqui, mas que não vai ter impeachment nenhum. Então, a esperança não venceu o medo. Não. Olha, Kobayashi, eu falei tudo certo menos o último. É 6, inciso 2, 8º, inciso 4, 9º, inciso 7º, 10º, inciso 12 e o 12, inciso 13. Tá? Eu só errei o último, que eu falei 13 e 14, mas é 12 e 13. Primeiro, parabéns pela memória, hein, Pavão? Obrigado. Rapaz, é um gênio. Cabeça, não, sabe todos os artigos e incisos. Mas a questão é o seguinte, a gente sabe que a legislação atual dá ao presidente da Câmara, que é a primeira autoridade a fazer um juízo prévio de admissibilidade de um pedido de impeachment, o poder de sentar em cima do pedido e não decidir, nem que sim, nem que não. A gente sabe que todos os ex-presidentes também recebiam vários pedidos de impeachment e poucas vezes a gente viu isso ter alguma relevância, como, por exemplo, no caso da ex-presidente Dilma Rousseff. A gente teve até um movimento em relação ao presidente Temer, mas agora, no início do governo, provavelmente isso não vai virar nada. Isso aí vai ficar lá só para servir como notícia, repercussão e capitalização política para fazer uma fumaça que é preciso ser feita em relação ao governo federal por todas as barbaridades que o presidente Lula vem fazendo já nesses primeiros meses de governo. Ele já está notando isso, né? A gente viu que a maior parte desses pedidos são em relação aos seus discursos e ele já notou, se reservou um pouco, foi refletir, esfriar a cabeça. Alguém deve ter falado para ele que ele está falando muita bobagem. É isso, Felipe. Alguém deve ter falado para ele que ele está falando muita bobagem e agora ele precisa começar a melhorar o seu discurso. Sob pena, inclusive, de cometer o mesmo erro que o ex-presidente Bolsonaro cometia. No discurso, muito impulsivo, fala muito o que pensa. O político ele precisa ter um pouco mais de contar até 10 antes de falar alguma coisa para não revelar palavras que possam insurgir, por exemplo, em pedidos de impeachment como esse. Agora são 15 horas e 52 minutos. E aí, quem pica é o mosquito ou a mosquita? Pavinato, a gente já passou por 2 processos de impeachment nos últimos anos. A gente sabe bem como é que funciona o impeachment. Não basta só ter... 2 processos de impeachment? Não, a Dilma e o Collor. O Collor. Mas não era assim. Claro, era assim. Então a gente sabe, mais ou menos, quando que se concretiza o impeachment do presidente da República. Não basta só incidir nos artigos que o Pavinato lembrou aqui. Não basta isso. Tem que ter aquilo que é chamado de tempestade perfeita. Exatamente. Ou seja... E a lei... Não. A lei é um mero detalhe. Tem que ter a tempestade perfeita. Agora, para eu tributar o cara da Shopee... Desculpa. Para eu tributar o cara da Shopee. Shopee. É periférico isso, Pavinato. Não precisa de tempo perfeito. Basta chegar, faça a chuva. A gente sabe como é que funciona o impeachment, entendeu? Tempestade perfeita. O que é tempestade perfeita? Tem que ter, além de incidir na hipótese de crime de responsabilidade bem colocado pelo Pavinato, tem que ter queda da popularidade do presidente da República.
O Lula, queda da popularidade do presidente da República. Não é difícil. O Lula ainda tem 50% de aprovação do governo dele, na última pesquisa que você foi falou pro mercado popular. Perfeito. Segundo ponto. Lá em Minas. Segundo ponto, uma base parlamentar que não seja coesa. O Lula e o governo ainda têm forte apoio parlamentar, quer você queira, quer não. Forte é uma palavra muito forte. Terceiro ponto, crise econômica. Né? Ou seja, não tem uma questão muito clara para iniciar o processo de impeachment e para se concretizar o processo de impeachment. Então isso está parecendo que é o terceiro tempo. Perderam as eleições, estão tristinho, estão querendo levar no tapetão o processo eleitoral. Você não acha que o Brasil é um eterno terceiro tempo? Discorde, por favor. A questão é o seguinte, né? Eu acho que para a construção dessa tempestade perfeita é importante ter movimentações de diversos atores. E é papel... Tempestade perfeita. Que é essa tem que estar em Caraíva. Literal. Mas assim, para criar esse cenário terrível em que, de fato, viabiliza politicamente o impeachment, é muito importante que todos os agentes ali tentem fazer a sua parte, né? E a oposição tente fazer a sua parte. Então, é óbvio que não vai dar em nada, é óbvio que não vai acontecer nada, é óbvio que é simbólico. São 33 deputados, equivale a 6% da Câmara dos Deputados, é muito pouco ainda para que seja algo significativo, mas é um começo, tudo começa de uma forma. Então, essa indignação e essa garantia dessa base aí tão coesa que o Felipe falou, talvez não seja o que venha acontecer nos próximos meses e anos, né? Então, a crise econômica naturalmente virá e será cada vez mais dura se o governo não for fiscalmente responsável, né? E levando em consideração que a gente está num cenário internacional muito mais duro. A popularidade do presidente tende a cair se essas coisas acontecerem. E tem essa. Vamos agora ao nosso momento musical, mostrando para vocês que a idade avançada não supera o talento, hein? Vejam só. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy and gone. I know I'm one. Por favor, aperte o vídeo, né? Clique no vídeo, apertando as letras em azul abaixo, que dessa forma você estará acessando diretamente ao YouTube e poderá se inscrever nesse canal prestigiando-nos, ok? Continuo recebendo sugestões de pauta pelo telefone código 21 2719 1801, na esperança de que vocês tenham gostado desse programa. Boa Páscoa para todos. Até a semana que vem e um beijo no seu coração. Tchau.